falarmos sobre esse tema, sobre esse assunto, que é bastante tabu em nossa sociedade, né? Eu creio que a gente vai bater um papo super legal. Vai ser muito bom. Então, vamos àquela primeira pergunta clássica? Vamos. A primeira pergunta clássica que a gente faz para todos os convidados e para você não haveria de ser diferente, que é: você desenvolveu a mediunidade na sua infância ou depois de adulto que isso começou a aparecer para você? Não, a minha mediunidade é uma mediunidade de infância. E era muito interessante, eu não dormia quando eu era criança. Tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu não dormia. Eu deitava na cama e pulava do corpo e ia brincar na rua. Só que a brincadeira que a gente fazia de dia com as crianças não dava certo à noite. Tá? A gente gostava de correr, né? Postar corrida, criançada, brincar de pular num pé só na rua, salto. E à noite, toda vez que você ia postar corrida com a criançada, de repente você estava voando. De repente você perdia o controle da situação, Você ia dar um pulo na rua, você pulava um pulo só, você atravessava a rua do outro lado. Era tudo diferente. Porque quando você não tem a massa do corpo físico, né, a experiência de você estar num campo gravitacional como a Terra, ela é diferente, tá? O G não atua tanto no corpo do espírito. É como você pegar uma pena e soltar uma pena na atmosfera, ela cai com toda leveza, não é mesmo? Qualquer ventinho sopra a pena para distante, a massa do corpo astral é muito, 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 muito menor do que a massa de uma pena, né? Então isso tudo faz com que a nossa experiência fora do corpo é uma das experiências mais libertadoras que eu já vivi na minha experiência de vida. E é engraçado que eu vim de uma família muito humilde, ninguém estudado, minha mãe, malemar sabia ler e escrever, e meu pai também, tá? Eu fui o único da minha família que foi estudar, fazer uma universidade. E eu perguntava para minha mãe que eu fazia à noite, que eu brincava, saía voando, eu voava, né? Aquela cor. E minha mãe dizia: não, filho, isso é sonho, você sonhou de noite. Eu falava: então tá bom, sonhei. E era muito engraçado que quando eu ia conversar com as outras crianças, ninguém se lembrava do que a gente tinha feito à noite. Então isso era uma frustração. Eu falei: então eu sonhei, é sonho. Só que isso era super normal e comum para mim. Não dormir à noite. Tá? E quantas vezes, uma vez, né, meu pai era marceneiro. Né, meu pai, por exemplo, ele trabalhava no quintal da casa. Tinha uma marcenaria no quintal da minha casa. E um dia chega um senhor lá, um senhor de cor, né? Bate palma, eu vou lá atender. Eu tinha o quê? Uns 7 anos de idade. Falou: senhor Arceu, eu sou muito amigo do senhor Arceu, faz tempo que eu não vejo o senhor Arceu, né? E eu passei aqui, queria ver ele, né? O senhor Arceu falou: meu pai foi trabalhar fora, hoje não está em casa. Né? Fala para ele então, que é o amigo dele, né? O seu Antônio, né? Que ele conhece muito, passou aqui para ver ele. Eu falei: tá bom, pode deixar que eu aviso. Quando meu pai chega do serviço, fala: papai, aqui, ó, o seu Antônio veio, passou o senhor, disse que é amigo do senhor, veio aqui visitar o senhor, mas o senhor não estava aqui, mas aqui, seu Antônio. Como é que ele é? Não, ele era assim, um senhor de cor, alto, assim. Falou: como? Antônio? Desse jeito? É meu amigo, sim, só que morreu faz 10 anos. Então essas coisas aconteciam muito, né, na minha infância. Pessoas que vinham conversar comigo à noite, né, fora do corpo, aquela coisa toda. Né? Então a projeção astral foi uma de minhas mediunidades infantis. Aí quando você entra na puberdade, toda a energia de abertura dos seus chakras superiores, ela desce para a fase genital. Então há um bloqueio. A maior parte das crianças que tem muita vidência, que tem muito contato na infância, ou uma mediunidade na infância, na hora que ela entra na puberdade, ela perde essa capacidade mediúnica. E se ela não trabalhar, não se desenvolver para frente, vai apagar. Ou quando se tem um programa antes de você reencarnar, como o Chico, todas essas pessoas, tem um programa de mediunidade antes de reencarnar, né? Então eles estão preparados para cumprir uma missão aqui embaixo e a abertura dele vai acontecer. E no meu caso, deu uma apagada, né? E foi a fase que eu sempre fui um gênio em matemática, física, né? No ginásio eu fazia 3 provas, 10, 10, 10. Para mim era tudo fácil.
Aquilo que os caras estavam ensinando era brincadeira, matemática, aquelas coisas. Fazia as provas, demorava 20 minutos para fazer uma prova. Rapidinho, os professores ficavam até encucados. E quando eles me mandavam, e eu chegava lá na frente, a professora, Laércio, vem falar sobre o átomo aqui. O que você sabe sobre o átomo? Eu começava a falar coisas sobre o átomo que nem a professora sabia. Naquela época, né? Eu li os livros, eu li as enciclopédias. Para mim aquilo era tudo brinquedo de criança, era tudo simples para mim. Eu decorava, eu aprendia aquilo com facilidade, né? Pra você ter uma ideia, então veio essa fase minha de mais desenvolver a matemática, gênio, a cabeça, intelectualizado e tal, né? E com 16 anos de idade, eu comecei a praticar artes orientais. Sem contar que eu era um religioso fervoroso, era um católico que ia praticamente quase todos os dias da infância na igreja. E quando era jovem, todo final de semana eu ia na igreja. Eu tocava até violão na igreja pro padre, que eu sempre fui músico, tem minha área de músico também, né? A gente pode conversar depois sobre isso. E eu tocava violão na igreja e tal, né? Mas o padre nunca entendia o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu comecei a praticar Kung Fu e Tai Chi Chuan, eu mudei a minha alimentação para alimentação vegetariana e comecei a fazer meditação pela primeira vez. Foi exatamente aí que tudo voltou. Um dia eu meditando, sentado na minha cama, é umas 11 horas da noite, simplesmente aparece um monge chinês na minha frente. E esse monge olhava para mim e falava assim, sorrindo, aquele sorriso que chinês tem, né? Aquele sorriso, né? Não tenha medo, meu filho. E eu paralisado. Essa já era a fase adulta, né? Na fase criança, tudo bem, né, pra você? Mas depois passou um tempo, você começa a crescer, ver outras coisas. E aquele monge falava, não tenha medo, meu filho. E eu, paralisado, não conseguia falar com ele. E aí ele percebeu que eu não falava com ele, ele foi sumindo, dos pés à cabeça, foi desaparecendo, como se fosse esfarelando. E a última parte a desaparecer dele foi o rosto dele. Quando desapareceu, eu dei aquele choque, eu voltei. Falei, puxa vida, quem que era esse cara na minha frente? E eu não falei, e agora, rapaz? No dia seguinte eu tinha que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar, né? E eu falava, puxa, quem que é esse chinês que veio na minha frente aqui, né? Aí eu demorei para dormir, mas aí aconteceu exatamente como quando eu era criança. A hora que eu botei a cabeça no travesseiro, que eu relaxei, começou a sair, rodar. Eu saí do corpo, começou a rodar e subir, rodar e subir. A hora que eu estabilizei, eu estava num lugar estranho, diferente, um lugar bem escuro, à volta, e lá longe parecia uma cidade iluminada, e o chinês ao meu lado. E por incrível que pareça, eu olhei, eu não tinha mais aquela tensão, sabe, aquele estresse de ver, porque eu já não estava mais no corpo, a adrenalina fica no corpo físico. E você estava calmo, eu estava calmo, tranquilo. E a gente é bastante ignorante, né, nessa fase, a gente é moleque. Eu fiz a pergunta para ele. Nem perguntei o nome dele, falei, por acaso a gente está no mundo dos mortos? Porque eu saía do corpo quando era criança, então eu estava fora da matéria. Ele falou, depende, meu filho, do que você entende sobre a morte. Aí eu falei assim, olha, se eu estiver no mundo dos mortos, eu quero ver minha avó. Cara, eu tinha uma paixão pra minha avó morreu quando ela tinha uns 12 anos de idade, sabe? Eu tinha uma paixão, assim, minha avó cuidava de mim, né? E ele olhou assim pra mim e falou assim, olha, a sua avó não se encontra aqui, nesse local, mas eu prometo que eu vou te levar ainda a ver ela. Venha comigo que eu quero te mostrar um monte de coisa. Então, a partir desse dia, abriu-se a porta da minha mediunidade novamente. E todos os dias ele vinha me buscar. Levava para conhecer cidades astrais, levava para visitar o Oriente. Eu andei pelo mundo inteiro, eu nunca fui fisicamente fora do Brasil. No máximo para o Paraguai. Fazer compra na Argentina e Paraguai. Todas as minhas viagens foram fora do corpo,
né? E era muito engraçado que aí na fase adulta, eu sempre vim de uma família muito humilde, muito pobre, não tinha grana para nada. E eu lembro que eu me apaixonei, eu queria comprar um violão americano, não sei se vocês conhecem, um violão da marca Ovation, que na década de 80 era o top. Era um violão top que tinha lançado, aquela baulada atrás, feito de fibra, um dos primeiros violões projetados pela NASA, para acústica e tal, aquela coisa toda. Bom, o violão custava caro para burro, né? Chegava aqui, naquela época não tinha importação como tem hoje. Tudo vem nas lojas, tá tudo aí. Não tinha. Vocês acreditam que eu saía do corpo, ia lá para os Estados Unidos, andava na loja para ver o preço dos violão. Eu quero ver o preço que está custando o Ovation aqui, para ver se eu peço, alguém pode comprar para mim, trazer para mim dos Estados Unidos. Eu fuçava as lojas, andava como se fosse um espírito andando na rua. E era muito natural isso para mim. Isso aqui nunca me chocou, né? Agora você imagina, né? As pessoas sempre me perguntam, professor, como você é um físico, um astrofísico, né? Fala de espiritualidade, tem essas coisas, né? Eu falei, olha, a coisa é diferente na minha vida. Por exemplo, o Amit Goswami, esse grande cientista, né? Que fala da física quântica e espiritualidade, ele foi um físico que virou um espiritualista. Eu sou o contrário. Eu sempre fui um médium desde criança que me tornei um físico. É diferente. Então eu sempre olhei a física de um outro jeito, por uma outra ótica, né? Eu sempre vi o mundo de uma outra ótica desde muito cedo na minha vida. E esses chineses, espíritos chineses, é que começaram a me ensinar. Começaram a me treinar, começaram a me ensinar da humildade. Porque, cara, todo indivíduo que tem um contato, às vezes com um espírito ou com um extraterrestre, eles já se julgam o avatar da nova era. O escolhido por Deus para salvar o planeta, né? E esses chineses, eles davam uma dura em mim. Qualquer coisa errada que eu fazia, eu falava, eles me pegavam pelo pé e me davam uma dura. Então, eu era uma pessoa que eu amava ufologia. Eu era louco por ufologia, né? Eu tinha um grupo de... Eu fiz uma palestra de ufologia com 16 anos de idade no colégio da minha cidade. E foi muito engraçado porque o prefeito da cidade de Limeira adorava ufologia. E ele apareceu, para que ele botamos cartaz, ele achava que era um ufólogo que ia falar. Quando ele chegou lá, tinha umas 300 pessoas no auditório do colégio. E subiu um moleque de 16 anos para fazer uma palestra. Ele ficou doido. E eu projetei slide. Então, no dia seguinte, o prefeito mandou me chamar. E o prefeito, ele era dono de uma das maiores indústrias da cidade, lá da Rockwell Fumagalli, né, que fazia roda de carro. Fazia rodas para todos os carros nacionais. Ele era o dono da fábrica. Ele chegou assim para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, meu filho, que eu fui assistir sua palestra ontem. Eu nunca vi um moleque que nem você. Você trabalha onde, por acaso? Eu falei, não, eu trabalho em tal lugar aqui, né? Trabalho de dia, estudo à noite. Né? Qual que é o seu sonho? Eu falei, eu quero fazer física, eu quero ser cientista, né? Meu sonho é fazer física na Unicamp, né? E coçou a cabeça. Falou, o negócio é o seguinte, eu pago 10 vezes mais pra você trabalhar pra mim. Mas o que eu vou fazer? Não interessa. Não é o que você vai fazer. Você vai ficar do meu lado. Eu quero você do meu lado. Quero você na minha empresa. Não quero saber o que você vai fazer. Né? Eu falei assim, mas sabe, doutor, eu quero estudar. Aí ele parou pra pensar, falou, puta merda, né? Não quero que você trabalhando pra mim, não. Você vai estudar. Você tem toda a capacidade, você vai estudar, você vai se tornar um grande cientista, né? Aí ele falou assim, daí eu falei assim, ó, a gente tem um grupo que estuda ufologia, né? Um pessoal, assim, meus amigos, a gente gosta de se reunir para estudar ufologia e tal. Ele falou, o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu falei assim, olha, na verdade a gente queria, o sonho nosso é ter um telescópio, né? Porque a gente gosta de olhar a astronomia, o céu. Eu falei, e onde tem isso para vender? Aí eu lembro, né, que só tinha uma loja aqui em São Paulo que vendia telescópio, né? Na década, isso aí era que é 68, 69, né? Cara, ele falou assim, chamou a secretária, ó, me ligue para essa loja aqui agora, aqui. Passa o telefone para mim. Aí eu tenho um telescópio assim, tem ainda.
empacota aí, você vai mandar para a prefeitura da Limeira, assim, assim, assim para mim. Minha secretária já está fazendo cheque para vocês aí, já vai mandar para vocês o pagamento aí e tal. 3 dias depois, ele foi levar o telescópio lá em casa para mim. O telescópio está até hoje comigo, né? O pessoal vai lá no sítio ver o telescópio lá, né? Então, as pessoas sempre me viram como um gênio, assim, matemática, física, de falar, de ter uma facilidade de comunicação e tal mais, né? Bom, contando minha história para vocês, nós temos bastante tempo mesmo, né? Temos, tá bem legal, tá bem interessante. Aí, quando eu fui fazer cursinho vestibular às faculdades, eu não tinha grana para pagar o cursinho, tá? Meu pai era muito humilde, marceneiro, não tinha grana. O diretor do cursinho já conhecia eu dessa minha parte de genialidade, porque eu tinha feito colégio técnico da Unicamp. Eu fazia à noite o colégio técnico da Unicamp e eu tinha feito aquele vestibularzinho para colégio técnico, certo? E ele conhecia a minha capacidade, né? E ele falou assim para mim, Laércio, né? Você faz o seguinte, você faz o cursinho aqui, seu pai de vez em quando faz alguns serviços para mim aqui, a gente desconta, né? E eu fiz o exame de bolsa lá e eu ganhei a bolsa, só que ele não dava total, ele dava 50% no máximo de bolsa, sabe? E eu ganhei 50% no teste do exame lá, né? Ele falou, você já tem 50%, seu pai faz o servicinho pra mim e você vai fazer o seguinte pra mim. De fim de semana, você não quer dar umas aulas pra mim aqui no supletivo ginasial, né? Só umas aulas assim de reforço, de resolver exercício, matemática, física. Eu falei, tá, claro, né? E eu fazia isso pra pagar o cursinho. Tá? Para pagar o cursinho que eu queria entrar na Unicamp, né? Era um extensivo. Bom, quando chegou mais pro final do ano, né? A classe tinha uns 80 alunos, a minha classe de cursinho. E eu dava aula, né? Ele falou assim, agora você vai lá, dá uma aula de reforço, não é só resolver exercício, você vai dar uma aula de reforço, porque tá chegando o exame do supletivo e tal, e as subsídios. Bom, uma boa. Aí entrei na faculdade, entrei na Unicamp. Você vai ver o que aconteceu. Eu sou o primeiro cara, eu acho que não tem essa história, né? Entrei na faculdade, na Unicamp, só que a Unicamp é período integral, das 8 às 6 da tarde. Eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer à noite, para trabalhar de noite. Porque eu sustentava minha casa, também pagava aluguel, tal. Porque minha casa era eu, meu irmão, que também é marceneiro. Meu pai não morava mais com a gente, meu pai era separado de minha mãe desde muito cedo. E minha mãe. E eu pagava aluguel, a gente era muito humilde, né? Aí vocês vão ver onde vão entrar as coisas, né? Essa história da parte de ciência, essa parte física, matemática minha. Bom, entrei na Unicamp, não tinha o que fazer. Falei, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Aí ele falou assim, Laércio, vou fazer uma proposta para você. Você foi tão bem nessas aulas de reforço, você não quer dar aula aqui no supletivo? Eu tenho uma vaga aqui para dar aula de física e matemática. No supletivo ginasial, por exemplo, né? Comecei. Falou, isso é bom para mim, eu vou ganhar um trocadinho, né, tal. E depois de um mês, ele botou eu no supletivo colegial, que era a matéria de colégio, naquela época. Aí, ele começava o extensivo às faculdades em maio. Extensivo às faculdades em maio, cursinho extensivo às faculdades, em maio. Então começou o extensivo e eu estava dando aula lá, né? Primeiro ano de faculdade, dando aula para o supletivo, dando aula lá. E quando começou o curso, faltou um professor de física para ele. Ele não conseguia um professor de física, porque você geralmente precisa de 3 professores de física. Um dando ótica, outro dando, né, mecânica e outro dando termologia, etc., aquelas coisas todas. A gente divide em 3 na física para dar aula em cursinho, né? E eu não achava um professor, não achava. Passou um mês, passou 2 meses, ele não conseguia achar. Aí ele chegou para mim, o diretor, falou, Laércio, faz um favor para mim. Você não quer assumir essas aulas do vestibular nas faculdades até eu arrumar um professor de física? Eu não estou conseguindo, rapaz, arrumar um cara bom, né? E você está indo tão bem, né? Falei, olha, pô, é um puta desafio para mim. Eu saí do cursinho ontem, né? E outra, metade da turma, que era a minha turma, tomou pau, foi fazer o cursinho de novo. Uhum. E eram meus amigos de carteira. Ele falou, não,
eu confio em você. Você está indo tão bem, o pessoal dos alunos do supletivo está adorando as suas aulas, está gostando. Você explica muito bem. Falar, ó, se for para ajudar, né? Você me ajudou tanto, você me deu tantas essas aulas para mim, eu faço com o maior carinho, o maior coração. Não vamos nem saber quanto que eu quero ganhar, vamos lá trabalhar. Imagine o primeiro dia de eu entrar nessa sala de aula, com 50% dos alunos, que era tudo amigo meu de carteira, jogando caderno em mim. Vamos sair dessa bosta. Isso aqui tá ficando ruim demais. Olha quem vai dar aula pra nós agora. Aí a gente explicou, não, ele vai dar uma só pra não atrasar a matéria, aquela coisa toda. E eu comecei a dar aula, né? Primeiro ano de faculdade, voltei a dar aula no cursinho que eu tinha feito vestibulares da faculdade. E comecei a dar aula. Foi passando o tempo, passou um mês. E aí, diretor, não achou outro professor? Não achei, rapaz. Então, olha, 3 meses dando aula, o diretor falou, olha, o negócio é o seguinte, não estou procurando mais professor, coisa alguma. Você está indo tão bem, está todo mundo gostoso, que vai ficar você mesmo. Aí o primeiro ano dando aula na faculdade, né? Aí isso foi em 76. Em 77, eu comecei a dar aula de Kung Fu. Primeira escola que eu montei na cidade de Limeira para dar aula de Kung Fu e Tai Chi. Paralelo. O que eu fazia sábado e domingo, durante a semana, intercalava com as aulas do cursinho. E era uma coisa extra que eu fazia, num salão que a gente arrumou lá. E eu comecei a dar aula de Kung Fu e Tai Chi. Aí, eu também dava aula, né? Aí no segundo ano de faculdade, no horário de almoço, eu dava aula de Tai Chi e Kung Fu na Unicamp. Só um parênteses aí. Para você dar aula de Tai Chi e Kung Fu, você aprendeu com os seus mentores chineses do espiritual? Não, eu aprendi com os mentores físicos. Ah, tá. Não. Eu achei que você tinha aprendido do espiritual, eles falavam, vou dar aula. Ele só aperfeiçoou a parte filosófica, a parte espiritual e tal, né? Vai entrar mais pra frente eles ensinando coisas físicas. Mas eu aprendi, eu estudei com o Liu Pailin também. A gente lembra, a gente estudava junto com o Liu Pailin, quando o Liu Pailin era vivo. Tá, são professores físicos. Professores físicos, tá bom. De Kung Fu, Tai Chi. Tá bom. Aí foi uma coisa muito interessante, que o diretor da faculdade de Educação Física da Unicamp, naquela época não existia a faculdade de Educação Física. Os 2 primeiros anos de todos os alunos da Unicamp é obrigado no currículo fazer Educação Física. Aí, ele viu que eu estava dando as aulas de Kung Fu, e o pessoal pagava R$10 para mim, assim, sabe? Para me ajudar no horário de almoço, que era um dia de eu sobreviver. O diretor chamou eu lá, falou, o negócio é o seguinte, tô vendo que você tá fazendo um negócio. Eu dava aula nas quadras, ela ia nas quadras. Isso aí é maravilhoso, cara. Isso aí é maravilhoso. E eu tenho um amigo meu que fazia comigo lá, e ele era professor de Educação Física formado pela USP. E ele conhecia o diretor. A gente juntou-se, ele foi junto comigo. Não, vocês estão fazendo trabalho, mas vamos fazer o seguinte. Vou dar a sala de Educação Física, se vocês podem usar à vontade, que é uma salona bonita, porque é onde chovia, quem fizer Kung Fu com você não precisa cumprir crédito de Educação Física. Ixi, Maria. Você vai pegar a caderneta aqui, você vai fazer chamada e botar o nome de todo mundo, fazer a inscrição. Porque daí vai entrar no currículo do cara que o cara fez Educação Física com você. Cara, ficou valendo crédito de Educação Física. Deve ter virado um frenesi isso aí. Não, eu tinha mais de 100 alunos. Todo mundo queria treinar Kung Fu comigo e para valer crédito, porque ia lá, os caras davam uma bola, fazia correr. Não tinha uma Educação Física legal, assim. Ninguém gostava daquela coisa. E tinha uma turma que adorava fazer Kung Fu comigo, as meninas e tal. Professor meu da física foi lá fazer Kung Fu comigo, ia lá fazer Kung Fu com a gente. Né? Um japonês, até hoje, o japonês da aula de Tai Chi, que aprendeu comigo. Olha, era um professor meu da física, da física estatística, cara do raio do laser lá, né? Então essa minha carreira, vamos dizer assim, unindo a parte oriental, o trabalho oriental, o treinamento oriental, com a faculdade, com a física, tá? O meu sonho sempre foi astrofísica. E astrofísica, você não faz se você não souber física quântica. Né? Física quântica é a base de tudo, né? Entendeu? Bom, então, minha formação foi aí. Quando eu estava no 3º ano da física, eu fui convidado para dar um curso de astrofísica na faculdade eletiva.
porque eu adorava essa na minha área, o diretor da física me conhecia, o diretor da física gostava de astronomia. Falou, Laércio, vai lá dar aula. Aquela que... Sabe o que é matéria letiva, né? Você faz porque você precisa cumprir mais crédito, você tem que escolher uma matéria. No horário de almoço, era. Né? Terça e quinta, aula de astrofísica. Cara, ia mais de 300 alunos sentar lá para assistir. Não cabia no auditório. E tinha gente que ficava do lado de fora assistindo pela janela, tal, que eu passava slide, tal. Professor da física ia lá assistir, porque eles gostavam de astrofísica. Não tinha astrofísica na faculdade, entendeu? Astronomia, não tinha. Eu fui o cara que coloquei curso de astronomia na faculdade, fizemos um convênio com o Observatório de Capricórnio, que não tinha nada. A Prefeitura de Campinas tinha um puta de um telescópio ganhado da Alemanha parado, não tinha dinheiro para instalar. Tinha um planetário ganhando da Alemanha, das AIS, lá encaixotado e ninguém sabia o que fazer. Nós fizemos, a Unicamp, nós fizemos um convênio, naquela época, com o Observatório de Capricórnio, montamos o telescópio lá em cima, trazendo técnico da Alemanha para instalar, e montamos o planetário no Parque do Tacoral, que funciona até hoje. É menor do que o de São Paulo, mas é lindo, maravilhoso também, que funciona até hoje. Levamos um professor do IAG, aqui da USP, no Instituto Astronômico e Geofísico, para dar curso de astronomia para nós lá na Unicamp. Tudo porque a gente ficou agitando, fazendo essas coisas, essas brincadeiras minhas. E os meus professores, eu tinha um professor que adorava ufologia, ele gostava de ET, dessas coisas. E o meu orientador na física era mestre da loja Rosa Cruz de Campinas. Já era super esotérico. Foi aí que nós organizamos, dentro da Unicamp, um congresso, em 82, eu já estava no mestrado, que, com o título Interação, Mente, Espírito e Matéria. Onde trouxemos cientistas do Brasil inteiro para discutir o tema e nós levamos Gasparetto fazer pintura mediúnica na frente dos cientistas. Levamos General Uchoa falar sobre ET dentro da Unicamp e Valdo Vieira falar sobre projeção astral dentro da Unicamp, na frente de todos os cientistas e aberto pelo reitor da Unicamp esse congresso, que era o Aristodemo Pinotti naquela época, que foi até secretário da saúde aqui do estado de São Paulo depois, tá? Um cara bem conhecido aí, né? Que fundou o Hospital Pérola Bartem aqui em São Paulo, foi ele. Então eu já entendi por que falam que a Unicamp é a área 51 brasileira. Começou com você lá. Você fundou a área 51 da Unicamp. Eu fui um grande agitador lá e os meus amigos sabem disso, né? Inclusive, né, muito engraçado, eu andei falando muito de ufologia, física. Tinha uns caras que chegavam assim, mas pô, esse cara não é físico coisa nenhuma, tal, mostra o seu diploma pra mim, tal, aquela coisa toda, né? Teve um dia, né, Ju, que a gente teve que pegar o diploma da física e mostrar pra todo meu diploma, viu? Me formei. Aí tinha os meus amigos, que eram físicos, que estudaram comigo. Eu vi um amigo meu de carteira, foi até diretor da física da Unicamp. Aí o pessoal entrava lá, não, pô, o Laércio estudava comigo, cara. O Laércio era o maior agitador da Unicamp. Nessa área mística, transcendental, ufológica, né? E o sucesso foi tão grande desse congresso que no ano seguinte a Unicamp participou, ou seja, organizou um congresso internacional, Interação, Mente, Espírito e Matéria. E todas as conferências estão gravadas em vídeo até hoje no departamento da Unicamp lá. Interessante isso então, daí. Quem quiser olhar lá. Nós trouxemos no internacional, teve uma equipe no internacional, né, que veio do México. O cara chegou assim e falou, nós temos um instrumento aqui de alta tecnologia, estava dentro de uma caixa, para colocar as pessoas em estados alterados de consciência. Nossa. E vamos fazer conferência, vamos conversar, vamos dialogar, vamos debater, tal, pá, né? No final da conferência ele tirou, falou, agora vamos mostrar o instrumento. A hora que ele tira é um atabaque. Um atabaque usado na Umbanda, no Candomblé. Era uma máquina. Era uma máquina, uma tecnologia. Né? Tecnologia sofisticadíssima para botar o cara em estado alterado de consciência. Gira, né? Faz o cara girar, ele já incorpora, já vai o diabo, né? Entendeu? Então, veio um físico francês, né, naquela época, que chamava... ele tem um livro escrito chamado O Espírito Esse Desconhecido, que ele vai falar exatamente do elétron, que o elétron tem consciência, o elétron tem uma natureza espiritual. Porque
Porque naquela dupla fenda ele decide. Ele tem consciência. É uma coisa muito louca. E ele tem um livro inteiro sobre isso, né? Então a discussão foi muito grande. Então, quando nós tivemos uma mesa redonda no final desse congresso, todos os cientistas internacionais, nós estávamos lá, né? A ciência, não sei se vocês sabem, mas a ciência está estagnada há mais de 50 anos, não sai do lugar. A física terminou em 1926, quando eles fundamentaram, formalizaram a física quântica. Em 1916, Albert Einstein publicou a sua teoria geral da relatividade. Então nós temos duas coisas separadas. O Einstein foi estudar o macrocosmos, teorias cosmológicas, né, espaço-tempo, relatividade. E os físicos quânticos foram estudar um microcosmos, da natureza do átomo, do que é feito o átomo, as partículas, né, núcleo. Então nós temos duas físicas distintas. E essas duas físicas, até hoje, elas não se encontram, né? Elas não batem. Então todo cientista quer fazer a chamada teoria do tudo, né? Aquela coisa do Stephen Hawking, até tem um filme dele, né? Teoria do tudo. A ideia é de você juntar a física quântica com a teoria da relatividade de Einstein e criar uma única teoria que unifique as duas e possa tanto explicar fenômenos do micro como fenômenos do macrocosmos. Mas até hoje ninguém fez isso. A física está estagnada. A ciência está estagnada. Vocês estão vendo, todos esses aparelhos eletrônicos que vocês estão vendo aqui, é física quântica clássica. A gente só aperfeiçoou tecnologia em cima da física quântica. Mas em cima da teoria da relatividade ninguém fez absolutamente nada. Você não consegue fazer tecnologia em cima da relatividade de Einstein, que era uma coisa para grandes buracos negros, distorção espaço-temporal, e a gente está distante de tudo isso. É uma coisa que acontece lá nas estrelas, no universo, lá no núcleo da galáxia, né? Ninguém atinge a velocidade da luz, por exemplo, faz distorções espaço-temporais. Então, ninguém domina a gravidade. Nós não temos máquina antigravitacional. Ninguém sabe o que é essa porra de gravidade até hoje. Então não tem evolução. Hoje vocês estão... O que é Wi-Fi? É o rádio. É o rádio do Tesla lá. É o rádio do Marconi inventado, só aperfeiçoado. Mas a coisa é a mesma. A ideia é a mesma. Ninguém fez uma puta revolução igual Einstein fez. Uma puta revolução no conhecimento. Para mim, o maior gênio da humanidade é Isaac Newton. Tá? Isaac Newton, para mim, é o maior gênio da humanidade. Ele fez todos os cálculos diferencial integral com 25 anos de idade. Fez as 4 leis da mecânica com 25 anos de idade. O que um jovem de 25 anos está fazendo hoje aqui? Né? Tá na balada enchendo a cara de maconha. Né? Entendeu? Então... Acho que nem isso faz mais. Tá no TikTok. Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima.